Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa unidade 3. Eu sou o professor Geraldo Cruz e nós vamos trabalhar agora nessa unidade 3 a história da teologia na Idade Média. Sejam todos bem-vindos. Nossa Idade Média, interessante, Idade Média, ela é chamada média porque ela está exatamente no meio entre a Idade Antiga, a Idade Patrística, que vimos há pouco, e a Idade Moderna, que inicia todas as suas histórias, toda a sua história a partir do século XVI. Média porque está, então, entre o século V e o século XV. Idade Média, História da Teologia. Vamos lá? O que é que nós vimos no módulo 2? Que Santo Agostinho, ele é o último pai da igreja que vai fazer, portanto, a transição da Idade Patrística para a Idade Média. Qual a grande marca que nós falamos para você sobre Santo Agostinho? Que ele foi um teólogo cuja história dele começa no movimento filosófico da sua época. Ele trabalhava a questão do dualismo, bem e o mal, e Santo Agostinho, portanto, traz a reflexão teológica para a história da teologia. Santo Agostinho, portanto, vai dar uma grande contribuição agora nesse momento para a interpretação da teologia. O seu método chamado método quádruplo. Agostinho vai falar que a interpretação da escritura precisa ser uma interpretação literal, primeiro nível, uma interpretação alegórica, buscando o método e a interpretação espiritual, a interpretação moral e a interpretação escatológica. Este método de interpretação das Escrituras vai percorrer toda a Idade Média. Vai ser o método básico de interpretação, o método modelo de interpretação. O método quádruplo, literal, alegórico, moral e escatológico. Toda a Idade Média vai passar por esse crivo de interpretação de Santo Agostinho. Uma coisa muito importante que nós precisamos também pontuar no início da Idade Média é que os bárbaros estão entrando para a igreja, estão entrando para o Império Romano. E o Império Romano ele está cristianizado desde Constantino, em 312. Portanto, o Império Romano é um império cristão. Quando ocorre a invasão bárbara em 476 d.C., os povos bárbaros entram para o Império Cristão. E ao invés de destruir a religião deste império, a religião cristã, os bárbaros, por admirarem o cristianismo, se adequam à filosofia do cristianismo. Isso é muito importante para a gente compreender para a história da teologia. Quando os bárbaros entram para a igreja, entram para o império, eles procuram se adequar à filosofia cristã. Então, a grande palavra de ordem que nós temos na Idade Média para a teologia é que o cristianismo ele tem que se manter ante a invasão bárbara. Então, ele tem que se manter firme ante essas invasões bárbaras e precisa de adequar-se aos costumes dos bárbaros. Os bárbaros estão chegando para o império, invadiram o império, mas eles estão se adequando ao cristianismo. Por isso que a palavra de ordem que nós temos para a Idade Média na teologia é a adequação. Momento de adequação. Um momento de sobrevivência e um momento de inculturação. Então, este é o momento em que os bárbaros estão chegando, estão se adequando ao império e o império aos bárbaros. É um momento de sobrevivência da fé cristã e um momento de inculturação. 3 palavras-chave para a teologia, a história da teologia na Idade Média: adequação, sobrevivência e inculturação. Só para você ter uma ideia, os bárbaros eles precisavam, para os seus cultos, de visualizar as suas divindades. Imagine você, os bárbaros chegando para o Império Cristão e encontrando um cristianismo já estabelecido e os bárbaros precisando, então, visualizar o Deus cristão.
O Deus cristão, ele nunca foi visto, ele é invisível, ele não é visto porque ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Como então os bárbaros se adequaram a um Deus que não se vê? Então é interessante que nesse período de enculturação são os bárbaros que vão eleger os mártires da igreja, aqueles que morreram defendendo a fé cristã. Esses mártires, então, são promovidos pelos bárbaros a um nível de veneração, e a partir disso eles constroem as imagens, as estátuas dos mártires, que seria uma forma para eles, portanto, de, não vendo Deus, veriam aqueles que viveram a fé cristã de uma maneira muito autêntica. Percebem? Como houve uma enculturação, não se fez imagem do Deus de Israel, do Deus cristão, mas fez-se sim imagens dos mártires. Então, este é o momento em que a teologia ela passa um período de grande desafio. Pontuamos, no meio da Idade Média, Carlos Magno. Carlos Magno vai ser aquele que restaura o Sacro Império Germânico a partir da união dos estados, dos cantões da Alemanha e da França. Da união desses cantões é que surge o Sacro Império Germânico. Por que eu quero citar o surgimento do Sacro Império Germânico? Porque é através do surgimento do Sacro Império Germânico, através de Carlos Magno, que surge o movimento das escolas. Agora o conhecimento ele é tirado dos mosteiros e é trazido para o meio das populações, surgindo então o movimento das escolas, primeiro nos palácios e depois as escolas ganhando espaços comunitários e sociais. Através dessas escolas, desses estudos, é que vai surgir um movimento muito importante para a história da teologia, que é o movimento das universidades. Essas escolas crescem e surgem as universidades. Dentro das universidades é que se estabelece o estudo da filosofia aristotélica. No estudo da filosofia aristotélica, ela vai influenciar agora o cristianismo, trazendo para o cristianismo a necessidade de um método científico. O estudo aristotélico, então, trará o estudo racional das Escrituras. E é através desse estudo racional das Escrituras que nós podemos falar do início da teologia como ciência. Então vejam a importância de Carlos Magno, do Sacro Império Germânico, no século VIII, início do século IX, quando as escolas são criadas, o movimento humanista, surgem as universidades e dentro das universidades a teologia vai ganhando status de ciência. Surge o método teológico, estudamos na unidade primeira, e no método teológico é que nós temos o estudo racional das Escrituras. Por que vai ser importante o estudo racional das Escrituras? Porque agora, na Idade Média, está havendo uma grande transição. Através do método racional das Escrituras, ressurge o estudo das Escrituras, o estudo teológico, através da exegese. A exegese é um método racional de estudar o texto original. Então perceba, com o estudo racional das Escrituras, as Escrituras passam a ser estudadas de forma filosófica e de forma exegética. Exegese é o estudo do texto. Perceba você que com o estudo do texto nós temos o que a gente chama de a volta às Escrituras. É aí que surge, pessoal, o movimento de reforma da igreja. Você vai ver que esse momento é chamado na história da teologia de movimento pré-reformado. Quem são os grandes pré-reformadores? Vamos relembrar aqui, tem lá no seu texto, mas vamos relembrar. John Wycliffe, ele vai ser um grande estudioso de Oxford. John Wycliffe, John Huss, chamado também o Ganso, e Savonarola, na Itália. Esse movimento pré-reformado é um movimento que vai estudar as Escrituras de forma científica e de forma exegética. É este movimento
que surge das escolas, das universidades, que vai então influenciar toda a teologia do final da Idade Média. Uma teologia que era baseada na tradição dos pais, agora ela está se voltando para o estudo científico das Escrituras, que, repito, é um estudo filosófico e um estudo exegético. Logo nós vamos ver na próxima unidade que nós vamos estudar a Reforma Protestante, que é fruto de todo esse processo de estudo das Escrituras, do estudo teológico dentro das universidades. A próxima unidade enfocará então a Reforma Protestante. Até lá, um grande abraço.